Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar na Rádio e TV Fraternal. Um momento muito especial para nós da rádio e desejamos que seja também a todos que estão nos acompanhando neste momento. O Evangelho é o nosso código de conduta moral a ser seguido e a gente sempre encontra nele novos aprendizados, novos ensinamentos, baseados na vida de Jesus, no Evangelho que Ele nos deixou. Hoje estou aqui, farei a condução, meu nome é Kátia, estou acompanhada da Márcia e do Ricardo, que estarão junto comigo comentando a lição de hoje. Sempre pedimos nesse início que todos nos acompanhem também no site da Fraternal, www.fraternal.net.br. É um site muito simples de navegar, onde temos também ali a TV Fraternal, você pode acompanhar os nossos programas, inclusive o Evangelho, alimentado diariamente com matérias interessantes, importantes, cuja finalidade é promover o nosso crescimento espiritual, a nossa melhoria moral. Então, visite, certamente você vai encontrar algo que lhe toque, que lhe faça bem, né? E, claro, também em todas as redes sociais, as quais pedimos também que nos sigam, que curtam, comentem e façam seus comentários do que desejarem, né? Claro que estamos abertos a ouvi-los, a lê-los e com eles melhorarmos ainda mais. Hoje, o nosso tema está contido no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O texto é o texto do item 7, a paciência. Tá? Esse texto, para quem nos acompanha pelo YouTube, encontra-se abaixo do vídeo, né? Texto para nos acompanharem na leitura, para quem não tiver aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo, para acompanhá-lo também. Então, já falo isso para que vocês se preparem para acompanhar a leitura. Vamos dar início, então, onde eu vou pedir aqui a minha amiga Márcia, faça a nossa abertura com a prece inicial. Sim. Bom, então assim nós vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a legião do Evangelho, agradecendo primeiramente por mais esta oportunidade e pedindo também para que Ele nos interceda, nos abençoe e nos ilumine, nos inspire com palavras e pensamentos de elevação. Pedimos que eles estejam, adentrem em cada lar, em cada ambiente onde haja a necessidade deles, onde eles forem bem-vindos e bem-queridos, que eles possam realizar os seus milagres em cada canto. Agradecemos imensamente por tudo isso. Pedimos que eles também, nesse momento de elevado pensamento e de prece, abençoe o nosso planeta, ilumine a cada região, a cada cantinho desse orbe, que eles possam levar a paz, o amor e a tranquilidade em cada ser que esteja necessitando. Agradecemos por tudo isso imensamente, Senhor Jesus. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora a leitura. Então, do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o texto está contido nas instruções dos Espíritos. A paciência, um espírito amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso,
que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Bom, amigos, falar sobre paciência nos dias de hoje é falar de um artigo muito difícil de ser encontrado, né? Uma virtude que hoje parece que falta a todos, né? A gente ouve, inclusive, muitas brincadeiras no sentido de dizer que todos têm o nome paciência, mas o primeiro nome é 100, né? Então, é algo assim muito comum hoje em dia de vermos pessoas impacientes, intolerantes, que não se resignam aos reveses da vida. Então, é algo que a gente tem que refletir bastante sobre a paciência hoje em dia. Então, eu busquei, para alimentar aqui a nossa conversa, a definição de paciência, e eu quero lê-la aqui para vocês. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. É um exercício, sem dúvida, constante que temos que praticar, né? E como, né? Como vamos buscar essa paciência? A gente tem muitos exemplos, né, no Evangelho, nas pessoas abnegadas que surgiram na Terra, né? Chico Xavier, um grande exemplo de ser extremamente paciente, né? A forma que ele se expressava já demonstrava a grande paciência que ele tinha para com todos. Jesus deixou também muitas palavras no sentido de nos fortalecer a paciência, né? Também busquei algumas para ilustrar aqui a nossa conversa. Jesus, quando os anjos anunciaram o seu nascimento, eles falaram, paz na terra. Então, a vinda de Jesus, ela foi anunciada como paz na terra. Nas bem-aventuranças, Jesus sempre chamou filhos de Deus os que promovem a paz. E antes de sofrer a sua desencarnação, a sua passagem, Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Ressuscitado, Jesus confirmou a paz esteja convosco. Então, Jesus se comprometeu a nos deixar a paz dele, e é a paz dele que nós temos que procurar na paciência que temos que exercitar, né? Uma frase interessante que eu ouvi também um dia desses é que paciência é a ciência da paz. Então, eu acho que a gente tem que buscar a paz e a paciência em Jesus Cristo, em seu Evangelho, em seus ensinamentos. E, claro, nos grandes exemplos que temos, né? Além do Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, pessoas que exercitaram a caridade
e demonstrando esse exercício com muita paz, com muita paciência, né? E como que eu estou fazendo aqui não é uma palestra, e sim é uma conversa, eu abro aqui para os meus amigos também comentarem e a gente conversar mais um pouquinho. Nossa. Quando a gente lê no primeiro parágrafo que a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos, fica difícil de a gente, para quem que lê pela primeira vez, para quem já não leu tantas vezes o Evangelho, fica difícil essa aceitação, simplesmente porque é assim que foi dito e assim o será. Ainda mais numa época tão tumultuada que nós vivemos, né? Então, mas aí eu vejo que no parágrafo seguinte ele fala que sede pacientes porque a paciência é uma caridade. E aí a gente vai interpretar que caridade é essa. Eu vejo como caridade, a primeira caridade para aquela pessoa que tem a paciência ou que exercita a paciência é a caridade consigo mesmo. Porque a partir do momento que o Evangelho nos mostra que nós estamos passando por fases, e essa aqui é uma fase da nossa existência, como tantas outras já nós passamos, e a gente está aqui para amadurecer, nós estamos aqui para poder nos tornarmos seres melhores. Quando você tem essa paciência, é como se você gostasse mais de si, porque a gente começa a interpretar de que o fato de eu ser paciente, eu não estou beneficiando a ninguém. Não é que a questão do perdão. Quando você perdoa uma pessoa, você não está beneficiando aquela pessoa que está sendo perdoada. Na realidade, o perdão que você está dando a ela é algo que irá acrescentar a você. Muitas vezes a pessoa não vai nem aceitar o seu perdão. Mas isso tão pouco importa, porque se você aceitou e você desejou esse perdão, é você que colhe os frutos pelo seu ato, por sua ação. A paciência, quando nós temos a paciência, nós estamos colhendo o fruto de sermos pacientes. As pessoas pelas quais nós convivemos, dentro de um âmbito familiar, de um âmbito social, o fato de você ser paciente ou elas te enxergarem você como sendo uma pessoa paciente, isso nada muda a forma delas pensarem perante a você. Oxa, é uma pessoa bacana, né? Porque ele é paciente e tudo mais. Oxa, como é... Na realidade, isso só importa para quem o é. Então, por isso que eu vejo que à primeira vista, né, aceitar a dor como sendo uma bênção. Poxa, caramba, eu vim então só para sofrer? Na realidade, nós não viemos aqui só para sofrer. Nós sofremos por consequência das coisas que nós praticamos até então, né? E muitas continuamos praticando ainda. Então, ser paciente, eu encaro como sendo uma caridade, a princípio, para conosco. Eu ser paciente, eu me tornar uma pessoa paciente, eu me tornar uma pessoa equilibrada, eu me tornar uma pessoa resignada, isso é um benefício que eu estou criando para mim mesmo. E não para aquelas pessoas às quais eu estou endereçando, por exemplo, a minha indulgência. Isso é um benefício, intolerância. Eu estou sendo caridoso primeiro para comigo. E se cada um se tornar caridoso para consigo, é lógico que quando você faz esse conjunto, você faz essa somatória, é lógico, a tendência é que o mundo se torne melhor. Porque naturalmente as pessoas passam, uma tendo paciência com a outra, né? A gente acaba ignorando tantas coisas que passam pela vida da gente, que depois a gente vai pensar, nossa, que absurdo a minha atitude ou a minha forma de pensar naquela situação. Hoje, se a gente olhar para trás, nós já cometemos tantas coisas que hoje a gente olha assim, nossa, puxa vida, né? Se eu pudesse voltar atrás, né? A gente não volta atrás. Não tem como. Juntando aqui um pouco do que cada um disse e justamente trazendo para o dia de hoje, eu vejo assim, muitas vezes a gente cria situações e aqui cabe uma frase bem comum dos dias de hoje. O que é melhor, você ter razão ou ser feliz? Sim.
E muitas vezes a gente acaba perdendo a paciência na busca de ter a razão. Não é nem de ter, é de provar a razão para o outro. E aí a gente acaba se desgastando de uma forma tão grande e criando, às vezes, uma situação tão medonha que muitas vezes o ser feliz deixaria todo mundo mais tranquilo. É aí que caberia a paciência, né? Você colocar isso, o que eu quero? Eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Como você disse, a paciência consigo mesmo. Se você procura, eu prefiro ser feliz, então eu vou relevar, eu vou deixar de lado, eu vou não dar tanto valor a essa pessoa, ou a essas palavras, ou a essa situação, e vou seguir meu caminho. E você vai ser feliz e a situação não vai tomar aquele volume tão grande quanto às vezes a situação se torna, como você disse. Então a paciência realmente primeiramente eu vejo um ato de carinho consigo mesmo, né? Quando você faz essa escolha, você está escolhendo você ser feliz. E a paciência decorre dessa escolha e dessa atitude. Muitas vezes as pessoas vão dizer assim, hoje em dia, que aí vai um outro lado que é o orgulho, né? Mas é tolo, você não devia ter agido dessa maneira, você podia ter feito de outra maneira. Não, eu quero ser feliz. Deixa a razão para lá, a minha paciência chegou aqui, está aqui, é isso que eu quero, que eu preciso, eu vou continuar. Um dia, uma outra hora, se der, eu volto e discuto isso. E um outro trechinho que eu achei interessante aqui é bem no final, né, quando ele diz assim, que se você parar de olhar para o chão e olhar para o céu. Aí me lembrou, quando eu li isso aqui hoje à tarde, uma coisa bem interessante que me veio a imagem de um touro. O boi, o touro, quando ele está bravo, o que ele faz? Ele olha para o chão e encara aquela situação e vai, mas ele não está vendo nada, ele está olhando para o chão e vai para agredir. E é bem isso que ele fala, então deixe de olhar para o chão, né? Deixe de ter essa atitude, vamos dizer assim, animal. Volte os seus olhos para o céu, volte os seus olhos realmente para Deus, para a espiritualidade, se concentre, se acalme. E assim sim você vai conseguir encarar essa situação de uma maneira diferente e melhor. Essa imagem do touro, eu ri comigo mesma, sozinha, olha que eu li isso. Que é bastante comum a gente lembrar também, pensando em Chico, é a água da paz, né? Porque ele aconselhava que você, naquele momento difícil, onde você pode se levar por um impulso, né? Sim. E cometer algum despautério ali, né? Falar algo que não deveria, coloca um gole de água na boca e segura o máximo que você puder. Sim. Porque essa água, certamente, aquele tempinho vai te trazer a calma, a paciência necessária. Mas uma coisa que me faltou falar aqui é que ser paciente não é ser passivo, né? Por exemplo, o exemplo da dor, né, que foi dado aí. Uma pessoa que está sofrendo com uma grande dor, não é privado a ela buscar o remédio, a cura, resolver aquela dor, e nem reclamar, né? Pela dor, né? Reclamar no sentido de que estar incomodada. Ninguém, porque eu estou doente, eu estou com dor, então eu vou ficar aqui, eu vou ficar sofrendo de dor, isso porque me faz bem, eu mereço. Isso aí vai me ajudar bastante. Eu segurar muito essa dor por muito tempo, significa que eu vou evoluir mais rápido. Não. Nós vemos aqui só para sofrimento, nós vemos aqui para evoluir, é diferente de a paciência, na verdade, é a atitude que você tem que ter, aceitando que você está numa condição momentânea, dificultosa, mas buscar a solução para aquilo e aceitar o que vier disso aí, né? Assim como em outras circunstâncias também, né? A gestante, às vésperas de dar à luz, ela está muito impaciente. Muito, então ela também... E aceitável? E ela, sim, é natural, né? É natural, mas o que ela tem que fazer também? Exercitar a paciência, né? Exercitando, não é ficar indiferente à circunstância, Sim, mas... Ela vai ter que passar por aquilo, mas não de uma forma agressiva, bruta, né, Gil? E assim, uma coisa que eu sempre falei muito em ambiente de trabalho e tudo, que quem perde a paciência, perde a razão. Então, quantas vezes a gente vê, por exemplo, numa fila de banco, uma pessoa perdendo a paciência e fazendo coisas terríveis, né? Ao passo que, não que ela devesse aceitar, às vezes, uma condição ruim ali, mas busque alguém que possa ajudar. Agora, não deixar
às vezes, uma fila de pessoas aflita, nervosa, tumultuar todo o ambiente por uma vontade própria, né? Por causa daquela impaciência. Então, a paciência é uma virtude a ser exercitada. E para nós que estudamos, né, lemos as lições do Cristo, ele é o grande modelo que nós devemos seguir. Porque ele, mesmo quando expulsou os vendilhões do templo, ele não perdeu a paz dele. E sempre exercitou ela, falando com muita paciência a todos, falando sobre a paz e nos prometendo a paz dele. E tem a questão da razão, quando a gente fala assim, às vezes, até pegando o seu exemplo, né, que é preferível às vezes você ser feliz do que você ter razão. Sim. A razão, ela sempre aparecerá. Então, sim, nunca, não adianta você forçar uma situação, porque se você tiver razão, um dia ela se desvendará. Mas tudo no seu tempo. Então a paciência é você ser paciente até do reconhecimento de você saber que você está com razão. Então, se você está com razão, seja paciente, porque o momento certo, outra situação, na situação correta, na situação exata, você será reconhecido. Exatamente. Se você tiver a razão. Quando você briga pela razão, às vezes você não tem a razão. As pessoas às vezes não conseguem enxergar, né? A situação é tão tumultuada, tão agressiva, e às vezes é assim, às vezes você até tem a razão, só que se você se envolve nessa situação agressiva, às vezes as palavras que você vai usar naquele momento, você vai acabar tumultuando e perdendo tudo aquilo. A Cátia falou a questão de você perder razão em função da sua atitude. Exatamente. A impaciência te leva a perder a razão. A impaciência te leva a tudo, quer dizer, com o tempo tudo vem. Se tudo for resolvido de uma maneira pacífica, tranquila, com o tempo tudo se ajeita. Tudo se encaixa. A agressividade, a brutalidade faz perder, mudar tudo isso. É aceitar o tempo de Deus. Exatamente, também, aceitar né? o tempo. Aceitar o tempo de Deus. Então, amigos, dá pra gente se prolongar bastante aqui, né? Mas vamos dividir com vocês. O que vocês acham? Comentem. Eu acho que assim, a pessoa que comenta, ela vai exercitando essa questão do aprendizado do ensino de Jesus, né? A gente vai comentando, alguém vai lá e comenta também, então vamos trocando ideias, dialogando sobre os ensinos de Jesus. E dando prosseguimento aqui ao nosso evangelho, eu vou pedir ao Ricardo que faça a nossa vibração e prece final. Então vamos aproveitar esse momento, um momento de paciência, sim. Paciência, porque aqui estamos reunidos com a proteção de toda a espiritualidade, num ambiente equilibrado. Nosso lar, nesse momento, em paz, no silêncio de nossa mente. E vamos olhar para dentro de nós. E vamos agradecer. Agradecer tudo isso que enxergamos neste momento. Agradecer porque aqui estamos. Muitos talvez numa situação não tão fácil, tão agradável, mas sabemos que ainda estamos aqui. E que tudo a seu tempo se modificará. E passará, como passam as dores, passam os momentos também de alegria, mas vamos aproveitar esses momentos para fortalecermos o nosso espírito, o nosso desejo de nos tornarmos sempre melhores. E vamos pedir aos nossos queridos amigos e irmãos benfeitores espirituais que possam, com esta luz bendita de Jesus, que é emanada sobre nós, pedir que esta luz se espalhe por todo o ambiente, por todos os cômodos, transpondo barreiras, paredes, que não haja um espaço sequer que essa luz não possa estar presente.
Que esta luz também se espalhe por toda a nossa vizinhança, levando paz, equilíbrio, harmonia, amor, união, bom senso. Que se forme esta corrente protetora ao nosso redor. E que a paz de Jesus aqui possa permanecer. E assim, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de mais este momento, a Jesus, nosso Mestre, que nos traz os ensinamentos, os exemplos, as lições. Que a tua paz, Jesus, e o teu amor esteja presente conosco agora e no decorrer dos próximos dias, das próximas horas. Que assim seja. Graças a Deus. Amigos, nesse momento assim, um coração quentinho, né? Por estarmos falando coisas boas, coisas que nos trazem o que é bom, o que é o do bem. Nos despedimos, desejando a vocês todos uma semana abençoada, na paz de Jesus e diante de todos ao redor, que levemos a paz de Jesus ao nosso irmão. E boa semana a todos. Tchau. Tchau. Até mais.